na nossa vida. Já diziam os grandes místicos que o lugar de Deus é o ser humano. O ser humano é o lugar de Deus. E esta verdade o cristianismo soube tão bem trazer para o mundo com o mistério da encarnação de Jesus Cristo, o Filho de Deus Pai, vindo a este mundo pelo Espírito Santo. Então esse é o primeiro ponto que gostaria de partilhar. O segundo ponto, continuando a nossa frase: a salvação inaugurada pelo Espírito é anúncio de coragem. Anúncio de coragem. Aqui hoje nós iniciamos a oração cantando: o Senhor me chamou, me ungiu, me enviou. Levarás a boa nova, vossos pés vou lavar, vou ser pão e deixar-vos a cruz como prova. Então vejo nesta frase justamente aquele que trouxe para nós de maneira plena na sua vida, na sua missão, nos seus gestos, no seu modo de ser, o Espírito Santo, a pessoa de Jesus Cristo. Então diz assim lá em Lucas, capítulo 4, versículo 14 a 22, que é precioso para a gente compreender o Espírito como esse anúncio de coragem. Anúncio de coragem. Diz assim o texto: Jesus voltou para a Galiléia com a força do Espírito, e sua fama espalhou-se por toda a região. Ele ensinava nas sinagogas deles e todos o elogiavam. Foi então a Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume no dia de sábado, foi à sinagoga e levantou-se para fazer a leitura. Vou imaginando a cena, que cena bonita. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, encontrou o lugar onde está escrito. Olha aqui o anúncio da coragem: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois Ele me consagrou com unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos presos e aos cegos a recuperação da vista, para dar a liberdade aos oprimidos e proclamar um ano de graça da parte do Senhor. Depois deixou o livro, entregou ao ajudante e sentou-se. Os olhos de todos na sinagoga estavam fixos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Anúncio da coragem. O Senhor me ungiu, me consagrou. Para quê? Aqui nesse texto a gente vê esse Espírito nos colocando nessa mesma dinâmica da salvação que Ele inaugurou, que é a dinâmica de amar, de sentir-se amado e de ser amor. O que Jesus anuncia como programa do Espírito, que nele se manifesta pela unção e pela consagração, outra coisa não é que a coragem de viver bem e viver defendendo a vida, lutando pela vida, sobretudo onde esta vida está mais ameaçada, onde esta vida está sofrida. Os pobres, os cegos, aqueles que estão se sentindo oprimidos, os que estão à margem, os que são excluídos. Olha qual que é a coragem que anuncia o Espírito: a profecia. E aqui a gente precisava pensar muito
que nós hoje somos aqueles que deveriam também dizer, após esta leitura, como Jesus disse: hoje cumpriu-se esta Escritura, na sua vida, na minha vida, na nossa vida. É interessante que aqui a gente pode pegar essa palavra bonita, que hoje será o momento da oração utilizada com o grande símbolo do Espírito, o óleo. O óleo como esta dimensão da unção, da consagração, símbolo do Espírito. Porque o óleo, ele perfuma. Na antiguidade, sabemos, o óleo servia para o atletismo, para que se pudesse ter um bom combate. Era também usado para a estética, a harmonia das coisas, para tornar alguém ágil, forte na luta, ficar bonito, resplandecente no rosto. Então, atribuições que podemos dizer do Espírito, esse bom perfume. São Paulo vai dizer isso, que nós devemos ser o bom odor de Cristo. Este é o Espírito, né, que nos dá coragem para o bom combate, a favor da vida, que nos faz perceber que a vida precisa de harmonia, de estética, que precisamos muitas vezes ter agilidade diante das coisas, dos conflitos. Isso é dom do Espírito, uma pessoa que é ágil, alguém que se torna forte no combate, não fica aí esmorecido ou esmilinguido diante dos desafios, dos atropelos da enfermidade, da doença, mas alguém que tem a beleza do Espírito. Qual que é a beleza do Espírito? É o amor. A pessoa, quando ama, ela se torna bela. O rosto resplandece. Às vezes a gente vê pessoas até fisicamente muito bonitas, mas são feias porque são contra-testemunho de amor. Então, o que de fato traz a beleza, e essa beleza que eu estou dizendo, é a capacidade de amar. E como é bom quando a gente encontra alguém que é esta beleza do amor. Podemos pensar, por exemplo, aqui no Brasil, poucos anos atrás, a querida irmã Dulce, né? A madre dos pobres, a serva dos pobres, uma mulher que exalava essa coragem do Espírito, que estava sempre em sintonia com a vida, despojada, corajosamente, exalando esse perfume. Então aqui nós encontramos, nesse anúncio da coragem, no programa de vida de Jesus, o Espírito Santo que continua em ação, inaugurando sempre a salvação. Bonito isso que diz Santo Tomás de Aquino: olha, onde quer que se procure, onde quer que se descubra uma verdade, ali está o Espírito Santo. Esta verdade que se inspira no profeta Isaías. Quanta gente cuidando dos pobres, quanta gente sofrendo por causa da justiça, quanta gente querendo lutar para que acabe a corrupção, quantas pessoas se colocando a serviço dos enfermos, dos doentes, quanta gente estudando seriamente a medicina para que se tenha mais vida, procurando fazer da técnica melhores condições para o ser humano estar bem nesse mundo. E aí a gente pode ir longe nisso que diz Santo Tomás aqui: onde a verdade, há o Espírito, não se contradiz. E não precisa ficar com medo que o Espírito Santo não é propriedade só da igreja e nem dos cristãos. O
Espírito Santo é livre, é como o vento, sopra onde quer. Isso também vai trazer com que a gente perceba que a coragem do anúncio da vida é a liberdade de Deus em agir a favor desta vida. Então é muito importante, e por isso que o Espírito está sempre ligado à dimensão da renovação, aquilo que renova, muito importante. Então, meu irmão, minha irmã, mais um passozinho nesse segundo ponto, esse anúncio da coragem. Esta coragem de Jesus que brota de quê? Onde que brota a coragem desse anúncio? Algo importantíssimo que precisamos sempre lembrar. A coragem que brota da esperança. Então, há um elo profundíssimo e estreitíssimo, eu diria vital, entre Espírito Santo e a esperança. Aqui eu gostaria de lembrar São Paulo, o grande Paulo, ali na carta aos Romanos, no capítulo 13, que diz assim, Romanos 13, 15 e 13, ao contrário, 15 e 13, diz assim, o apóstolo: que o Deus da esperança vos encha de toda alegria e paz em vossa vida de fé. Assim vossa esperança transbordará pelo poder do Espírito Santo. Então olha que coisa bonita. Aqui Deus é cognominado como o Deus da esperança. O Deus da esperança. E que traz características muito bonitas. Deus que traz alegria e que traz paz. Nosso Deus não é mal-humorado, não é carrancudo, Ele é de bem com a vida, traz alegria. Tanto é que Jesus fala o tempo todo de banquete, de festa, para falar de Deus. E aí a gente pode pensar em certas espiritualidades ou religiões que às vezes querem passar um Deus bravo, que tem inimigo, que quer exterminar, que exclui o outro. Olha, não é por aí essas coisas do Espírito Santo, não. É outro Espírito. É outro Espírito. Mas não é. Deus é alegria, é paz. É daí que brota a esperança. Então, diz o apóstolo, não se trata de apenas ter, mas transportar de esperança. Uma das saudações bonitas na liturgia, quando começamos a missa, é essa. Eu gosto muito dela, fala assim: o Deus da esperança, que vos cumula de toda alegria e paz em nossa vida, esteja convosco. Então, olha que coisa tão forte, esta coragem que brota da esperança. Nos evangelhos é interessante, se fala da fé e do amor, da caridade, mas não se fala em lugar nenhum da esperança. Por quê? Como vimos aqui na carta de São Paulo, ela é a esperança por excelência, ela é fruto do Espírito Santo. Então, quando a gente perde a esperança, é porque a gente está desintonizado na certa com o Espírito Santo. É o Espírito Santo que cultiva em nós a esperança e, consequentemente, nos traz a paz e a alegria. E olha que coisa bonita que eu achei sobre essa dimensão dos Santos Padres, que diz assim: o Espírito Santo abre as embarcações da igreja ao grande sopro que a conduz pelo mundo. Expressão forte, vou repetir. O Espírito Santo abre as embarcações da igreja. Estamos em alto mar, não dá para voltar. Não dá para voltar. Ao grande sopro que a conduz pelo mundo. Então, eu lembro sempre, quando cheguei aqui na Paróquia Santa Efigênia, há 6 anos, uma das mensagens que me disseram foi essa: saudamos o vento que vem do futuro. As nossas embarcações, a nossa viagem, não pode ficar atrelada ao passado por medo do novo, porque o Espírito Santo é esta coragem